4 horas e 46 minutos, o Radar está de volta. Os micro e pequenos empreendedores são hoje uma grande força econômica e política do país. E o empreendedorismo é uma alternativa ao emprego tradicional, com carteira assinada. Para falar desse tema, a gente recebe aqui no estúdio do Radar o ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Márcio França. Ministro, boa tarde. Muito obrigado pela gentileza de comparecer aqui ao estúdio. Tudo bem com o senhor? Boa tarde. Obrigado a vocês aí pelo convite. Ministro, o governo lançou no ano passado o cartão MEI, né? Então, um cartão com função de crédito, de débito, destinado aí a ajudar os MEIs a organizarem as suas transações comerciais, terem mais acesso a crédito. Como é que está hoje o uso e a adesão ao cartão? Esse é o cartão, né? Um cartão feito em convênio com o Banco do Brasil, um cartão específico para os MEIs. Ele aqui atrás traz também os detalhes do CNPJ da empresa, o CPF da pessoa e também dá acesso ao nosso portal, onde as pessoas são orientadas aos benefícios que eventualmente podem ter, dentre eles o benefício principal, que é um crédito que vai de 30% para quem tiver uma empresa e for homem e 50% se a empresa for de mulher. Então isso equivale a uns 30 a 40 mil reais de crédito. Faturamento do ano passado, baseado no faturamento do ano passado, 100 mil pessoas já tiraram esse cartão no Banco do Brasil. Mas nós podemos ter muito mais, né? São 16 milhões de MEIs e muitos não sabem que isso existe e que está disponível para eles. Então, a nossa tarefa é informar todo mundo. Só o Banco do Brasil tem 1 milhão de MEIs que são clientes. Esse crédito já é pré-aprovado? É pré-aprovado desde que a pessoa não tenha no CPF algum problema. Porque o governo funciona como um fiador desse crédito, né? É um dinheiro que vem do FGO, a garantia, e o ano passado nós chegamos a 1 bilhão e 700 milhões de empréstimos só para esse público aqui, que vai até 360 mil reais de faturamento, que são os MEIs mais os microempreendedores, aliás, as empresas de microempresas. Esse total aqui equivale a uns 95% de todos os CNPJs do Brasil. Se você somar o MEI mais o Simples, que vai até 4 milhões e 800, aí você tem 99% de todos os CNPJs do país. Hoje é só no Banco do Brasil que é possível emitir o cartão? O cartão só no Banco do Brasil. A Caixa me prometeu essa semana que vai também imprimir. E esse ano, aqueles que não fizerem, o próprio Ministério vai fazer para entregar para a pessoa, né? Não sei se você sabe, mas, por exemplo, quando a pessoa é MEI e faz uma venda na rua, tem muito ambulante que é MEI, ou pessoa que vende na praia, por exemplo. Recentemente teve um caso em Santa Catarina que eu vi, em Balneário Camboriú, que estava na moda, né? E a moça foi vender lá em Padinha, enfim, e foi presa porque ela não podia vender ali. Se ela é MEI, ela pode vender, porque ela tem autorização do governo federal num convênio com os municípios e com o Estado. Mas muitas vezes a pessoa não tem como se identificar. Era uma das críticas que o presidente Lula fazia, que as pessoas eram MEIs, mas não tinham como se identificar, porque você tem que entrar num site para poder mostrar para a pessoa, e nem todo mundo está disponível nessa hora, né? Agora, como é que é a busca, né, a emissão desse cartão, então? Então, um MEI que esteja assistindo a gente agora, ele tem que comparecer a uma agência do Banco do Brasil, claro, imagino que não precisa ser cliente do banco. Não precisa ser cliente. E aí ele tem que apresentar o quê? Nada, é que ele vai passar os dados dele, que ele é MEI, o Banco do Brasil tem acesso a essa relação, ele não precisa pagar nada e nem tem obrigação de cumprir nada com o Banco do Brasil. É apenas um cartão de informação, mas é claro que o Banco do Brasil espera com isso ter mais clientes, né? Então o Banco do Brasil vai oferecer depois para ele algum tipo de crédito. O Banco do Brasil também faz um sistema que ele anuncia alguns produtos que essa pessoa produz. E aí faz uma espécie de marketplace dentro do próprio Banco do Brasil, para que outras pessoas possam ter acesso, né? A gente tem feito convênio com grandes portais de vendas, porque os pequenos produtores do Brasil, eles exportam um número muito insignificante, 1% de tudo que o Brasil produz. Então, 99% das empresas exportam 1%. E esse 1% das grandes empresas exporta 99%. Na China, para você ter um parâmetro, só 63% de tudo que é exportado é pequena empresa. Então, no Brasil, essa pequena empresa tem muita dificuldade, em especial de crédito, né? O banco, de maneira geral, quando a gente fornecia algum dinheiro do governo pelo FGO, que é um fundo específico, o banco procura sempre aqueles que têm mais renda, acima de 360. Então, eles ofertam o crédito que nós damos para aqueles maiores.
que são que tem mais garantia, tem um imóvel, tem um carro, enfim. E então, por isso mesmo, nós criamos o Procrédito 360, que é um dinheiro só para esse público, né? Para tentar incentivar esse público, para que, quem sabe, ele também crescendo possa chegar a outro patamar, né? No ano passado, nós, no total, chegamos a 600 mil empresas favorecidas, entre o Pronamp, o Procred e mais o Desenrola. Porque nós também antes lançamos o Desenrola para as pessoas que tinham problemas, pessoa que tinha dívida, porque muita gente saiu da pandemia, especialmente os pequenos, com muitos problemas. É um ano, assim como a emissora aqui também, a gente tem um ano só de ministério, né? Então, foi um ano muito importante, mas foi um ano de preparação para este ano, que vai ser o ano, na verdade, das entregas com mais volume. Ministro, eu vou trazer aqui para a nossa conversa a nossa analista Júlia Lindner, ao vivo de Brasília, que foi, né, quem conseguiu aqui essa entrevista com o senhor. Então, a Júlia se junta aqui à nossa conversa. Júlia, o ministro está te ouvindo. Fique à vontade para fazer a sua pergunta. Boa tarde, ministro. Obrigada mais uma vez por nos conceder essa entrevista. Eu queria saber do senhor da perspectiva do empreendedorismo para o governo, né? O próprio presidente Lula, em reunião ministerial, chegou a falar algo sobre isso, falou que na década de 80 se pensava na população querendo ter carteira assinada, mas que é preciso que o governo veja que não é mais só isso que a população quer, né? Também quer ser empreendedor, quer dar um foco para isso. Essa semana, na agenda enviada ao Congresso, também tem projetos que tratam do empreendedorismo. Eu queria saber do senhor o que o governo prevê, tanto para esse tema, para essa área, né? Como que o senhor vê a importância disso e o que o governo deve apresentar concretamente daqui para frente? Vi que o senhor também já falou de questões até de possíveis mudanças na tributação. O que o governo vai apresentar nesse e no próximo ano em relação a isso? Talvez esse, assim, para efeito brasileiro, esse talvez seja o principal debate hoje, né? Porque nós temos um presidente cuja origem é uma origem sindical. Né? Alguém que foi criado no chão da fábrica, ele mesmo fala isso, né? Mas ele, no alto da sua experiência, ele foi percebendo que isso tem uma mudança acontecendo que é inexorável, que acontecerá. Com a questão dos aplicativos, com a questão das pessoas que não querem fixar horário, com as pessoas que querem não ter um patrão específico, e tudo isso foi criando volume. Hoje nós temos 23 milhões de empresas de pequeno porte mês, e temos mais 20 milhões de pessoas informais, que não são nada. Então, o nosso objetivo é tentar conquistar essas pessoas para esse nosso formato. Há muita polêmica, porque quando você faz isso, naturalmente quem recolhe o MEI, recolhe R$80 por mês. E com R$80 por mês, não é suficiente o número para você cumprir tudo que ele tem de direito, né, de licença paternidade, licença maternidade, de doença, enfim, e além de tudo, uma aposentadoria. Mas a gente entende que pelo menos é uma chegada da pessoa para a formalidade. Nós temos experiências, por exemplo, com os caminhoneiros, que tem um MEI específico, chamado MEI caminhoneiro. Ele recolhe mais, R$170, R$180. Nós temos um MEI específico, por exemplo, para a questão de cabeleireiro, que o Salão Solidário, que foi um grande sucesso, resolveu um problemão que tinha de muitas ações trabalhistas entre a pessoa que ocupava aquela cadeira dentro daquele salão e pagava um percentual sobre o que lucrava, né? Então, o presidente está nessa linha. Eu tenho a impressão que essa discussão ascendeu muito a partir das últimas eleições, tanto aquela eleição americana quanto a eleição aqui na capital, em São Paulo, que esse assunto veio muito forte, sobre as pessoas falarem, olha, vamos parar de discutir outras coisas, porque essas pessoas aí, elas não querem saber se é de direita, de esquerda, se é o A ou B o presidente. Elas querem saber se, de alguma forma, elas vão ser beneficiadas. E elas não podem ter a sensação que o governo quer apenas tributá-las. Porque na cabeça dessas pessoas, o governo manda para elas DARF para pagar, DAS para pagar, e ela se irrita com esse assunto, porque ela vê um outro tipo de grupo de pessoas que está lá embaixo, na pirâmide, e que tem que ser ajudada com as bolsas. E ela fala, e para mim, que bolsa que vem? Não é? Então, a gente entende que a principal bolsa é o financiamento, né? Quer dizer, você financiar com um juro muito mais baixo. Por exemplo, na agricultura, nós temos um Pronaf. O Pronaf, ele cobra das pessoas 4% sem Selic. Então, é um empréstimo subsidiado. E isso, evidentemente, ajuda muito as pessoas na agricultura. Para a área urbana, não tinha isso, para quem tem um pequeno comércio. Uma pessoa que fatura, por exemplo,
30 mil reais por mês, que dá 360 por ano, ele tem um lucro líquido de 1.500, 1.800. Ele está quase ali no limite do Cade Único. Ele trabalha com a família, ele trabalha com poucos funcionários, né? Então, o olhar agora do presidente, ele me disse, esse mandato será um mandato especial para esse público, para os empreendedores. Eu quero fazer isso. Por isso mesmo, ele criou um ministério especial para esse assunto. Agora, é uma luta, porque você fica o tempo todo discutindo com a Fazenda. A Fazenda sempre ela quer arrecadar. E ela fala, olha, esse pessoal aí paga pouco. E, claro, tem gente que frauda? Sempre tem. Em especial naqueles últimos limites do Simples, onde a pessoa vai chegando perto de estourar o teto do Simples. E, às vezes, orientado, ele fala, olha, é o seguinte, abre mais um Simples, abre mais 2 Simples, divide sua empresa. E isso, além de ser ilegal, não é bom para a empresa. Então, nós temos que criar mecanismo agora com a reforma tributária, e o presidente também concorda com isso, com o formato de rampa. Que a gente tenha uma rampa e não fique apenas com esses cortes muito abruptos. Por exemplo, no formato de imposto de renda, se você tem uma renda acima de um valor, você não paga pela alíquota superior em tudo. Só o pedaço, só o que estourou. Então, por exemplo, se você é MEI e tem um faturamento de 100 mil reais excepcionalmente num ano, quem sabe a gente não consegue fazer uma rampa para que esses 10 ou 15 mil a mais possam ser tributados só naquele ano. Porque o limite é 81 mil hoje. Hoje é 85. Mas 85. Assim, a pessoa, muitas vezes, pode ser que no final do ano surgiu uma coisa que não surgirá no outro ano, né? Então, esse é o objetivo. E assim, à disposição no Congresso, que eu sinto, à disposição do presidente. Mas você tem que vencer etapa, porque, claro, você está falando de muito valor, de muita gente. E, evidentemente, que tudo isso, assim, a grande preocupação de todo mundo lá, hoje em dia, é a história de estourar a Previdência, né? Você não tem problema com a Previdência. Mas eu tenho esperança que a gente consiga fazer essa rampa e criar mecanismos também que, eventualmente, possam treinar o empreendedor que é do Simples, aí se acostumando a conviver com o padrão de lucro presumido e de lucro real. Porque o objetivo da Fazenda seria que todo mundo fosse lucro presumido e real, que é até mais justo, porque aí é um lucro real, efetivo. Mas esses 2 graus de empresa, que são 1% só do Brasil, eles também têm descontos. Por exemplo, quando você paga salário e encargos, você é descontado daquilo, porque, evidentemente, isso não faz parte do seu lucro. E é isso que o presidente compreendeu, que parte daquilo que você recebe num bar ou num restaurante, aquilo não faz parte do seu lucro. Se você, por exemplo, gasta com salário, encargos e impostos municipais, isso não é teu lucro, isso não ficou para você. Então, talvez esse limite pudesse aumentar na medida que você descontasse esses encargos. Ministro, eu vou trazer aqui para a conversa também o nosso outro analista de política e economia, o Vinícius Torres Freire, também tem uma pergunta para o senhor. Vinícius, por favor. Boa tarde, ministro. Eu queria alongar essa história de financiamento, e principalmente pensando nos menores, porque no seu ministério tem gente que lida com gente que do milhar até 1 milhão. Agora, eu queria pensar no milhar. O presidente hoje, já tem falado a semana inteira, disse que vem novidades no crédito. A gente não sabe muito bem o que é, deve ter alguma coisa no consignado. Agora, sendo mais concreto em relação ao financiamento, que o senhor disse que é a principal reivindicação do pequeno empreendedor, do pequeno mesmo, tem alguma coisa na mira? Tem alguma estrutura, fora essa mudança de alíquotas, de tabela, de possível tabela de cobrança? Tem alguma coisa, tem novidade na oferta de crédito, modalidades de crédito para essas pessoas? Bem, nós fizemos até o final do ano... Que vem para frente, né? Até o final do ano nós fizemos o Desenrola. Então, muita gente aproveitou o Desenrola, foram descontos de 95%, 1 bilhão e 700 milhões, a gente desenrolou. Agora, a gente acha que está apto para que as pessoas, então, tendo a informação, porque é impressionante, Vinícius, como as pessoas não têm informação. Eu falo o dia inteiro, vou para vários lugares, falo com vereadores, falo em entidades, falo nos CDLs, nas associações comerciais, e eu nunca vi ninguém que saiba que isso está disponível para eles. Porque a pessoa olha assim e fala, eu acho que isso não é para mim. Eu sou um cabeleireiro, será que eles estão pensando em mim? Será que eu vou ter acesso? E você sabe, uma coisa é eu falar aqui, outra coisa é acontecer lá na ponta. O senhor está falando do quê? Do Desenrola, de uma nova modalidade? Não, as modalidades que já existem, tá. Nós não temos limite, por exemplo, nós temos algum limite hoje que é 4 bilhões, mas nós temos nesse fundo mais de 100 bilhões de FGO. E isso não é dinheiro do orçamento.
Então está disponível para a gente poder fazer novas alocações, porque ele é retroalimentado, né? A inadimplência é pequena, quer dizer, chegou a 6% no Pronamp, mas no Pronamp 360 é menos de 1%. Num novo crédito que nós lançamos agora, que é um crédito solidário, um crédito para quem não é sequer CNPJ, né, junto com o ministro Wellington, nós fizemos 65 mil operações e até semana passada tinham 13 inadimplentes. É incrível. As pessoas mais pobres, elas preservam o seu nome, porque elas não têm outra alternativa. É o CPF dela, é o CNPJ dela, né? Agora, claro, quando você passa a fazer oferta com subsídio, isso cresce muito. O nosso problema é a Selic. Quando a gente começou, a Selic estava num patamar. Hoje ela já subiu. Eu vou dar um exemplo que eu tenho dado sempre para todo mundo, para você ver como é efetivo isso. No Rio Grande do Sul, naquele episódio das enchentes, várias ações o governo tomou para todos os lados, vários bilhões de reais. Mas até que uma ponte seja construída, uma estrada já seja feita, enfim, essas coisas, demora. Nós lançamos o programa, é um Pronamp solidário específico para o Rio Grande do Sul. Lá, diferente do resto, a pessoa levantava 100 mil reais do banco e saía devendo no banco 60, para pagar daqui a 2 anos sem juro, só com a correção monetária. Para você ter uma ideia, das 38 mil empresas que fecharam no Vale do Taquari e na Grande Porto Alegre, o governo federal abriu 36 mil dessas empresas já. Então, assim, botou dinheiro, ajudou, a pessoa vai. Agora, claro que com um juro de 15, 16, 20, a pessoa vai se perdendo nesse juro. Mas, ela ministro, trabalha meio mesmo falou do Pronaf, né? O Pronaf é uma linha de agricultura familiar que cobra 4% ao ano, que é menos de 1/3 da Selic. Agora, vai ter vocês pensam, está pensando no futuro, novidade. Vocês pensam uma coisa parecida com o Pronaf para pequeno empreendedor? Não, eu penso todo dia, eu durmo e acordo pensando nisso. Agora, para mandar para o Haddad e para o Congresso. Tem que convencer o Haddad, né, que tem boa vontade com relação a isso. Quando o presidente Lula criou o ministério, e me nomeou inclusive naquele dia, ele chegou a falar. Ele disse, olha, o objetivo, quando eu estou criando esse ministério aqui, porque eu criei o MEI, eu criei o Simples, e a gente meio que largou esse assunto. Então, eu quero buscar um Pronaf, igual a um Pronaf, só que urbano. Bom, um Pronaf tem que ter subsídio. Não pode ser um dinheiro simplesmente emprestado. Emprestar dinheiro, todo mundo empresta. Agora, emprestar dinheiro a barato é que é o problema. O nosso dinheiro de hoje, ele já é barato. Ele é 1 ponto alguma coisa ao mês. É metade, 1/3 do que um pequeno empreendedor emprestaria. Mas é evidente que se eu quero atrair mesmo, eu tenho que colocar mais recurso aí. Por exemplo, um outro exemplo assim bem bacana é o exemplo lá de Recife. Lá o prefeito João Campos fez um programa e está trocando as pessoas que fazem entrega de pizza, os motoboys, enfim. Lá ele troca as motos de combustão por motos elétricas e subsidia um pedaço desse empréstimo. Bom, virou um sucesso, é claro, porque as pessoas percebem que parte daquilo que elas gastavam com combustível, elas economizam e podem até pagar um pouco a mais. Então, assim, é um processo de ganha-ganha. Se nós não tivéssemos o dinheiro, mas como nós temos o dinheiro do FGO, então o governo, pela primeira vez, está servindo de fiador dessas pessoas. Isso não é um dinheiro, é um dinheiro que pertence ao povo brasileiro. Mas quando o governo faz a fiança, isso fica mais simples para a pessoa. A nossa dificuldade é fazer com que os bancos, e Banco do Brasil, inclusive Caixa Econômica, eu tive essa semana com o presidente da Caixa, ele me garantiu, e a presidente do Banco do Brasil, em colocar em cada agência um setor escrito, esse aqui é o balcão do Acredita, para que a pessoa mais humilde possa chegar lá e se identificar. Porque normalmente você vai ao banco, você fala com quem? Você vai pegar uma tripetinha assim, que é uma senha, e vão te colocar em algum lugar para você falar. Uma pessoa muito humilde, às vezes não sabe fazer isso. Não faz com desenvoltura, né? Se a gente puder facilitar a vida dele, e o Lula tem cobrado muito para que a gente possa fazer. Nós não temos esse limite, mas com a reforma tributária aprovada, agora chegou a hora da verdade. Ou seja, alguns benefícios que existiam para o Simples, por exemplo, eles vão ser excluídos. Algumas pessoas que trabalham na total informalidade não vão conseguir trabalhar na informalidade. E nós não queremos punir essas pessoas. Nós queremos trazê-las para o nosso lado, oferecendo algum tipo de crédito. Para ter crédito, como disse lá uma época no Conselhão, a Luísa Trajano, discutindo com o Trabuco no Conselhão, ela falou, por que vocês não emprestam para quem precisa, né?
E ele falou, Luiz, empresta você, né? Porque eu sou do banco, o meu negócio eu tenho que ter garantias. E essas pessoas não têm garantia, porque elas fazem tudo no Pix, elas fazem tudo na informalidade. Então, nós precisamos criar um rating de avaliação que essa pessoa possa demonstrar que, mesmo não tendo muita formalidade, ela tem capacidade de pagamento. Agora, ministro, por falar em Pix, né, recentemente a gente viu o episódio aí das fake news que foram espalhadas, dizendo que o Pix seria taxado, né, e tudo isso aconteceu a partir daquela decisão da Receita Federal em acompanhar, em receber dos bancos relatórios sobre as operações feitas com Pix, inclusive os bancos mais novos, né, as maquininhas de cartão e tudo mais. E aí houve aquela onda de fake news dizendo que o Pix seria taxado. Então, o governo correu para desmentir aquilo, né, inclusive, depois acabou até revertendo aquela instrução normativa da Receita Federal. Agora, criou-se ali também uma percepção em muitos pequenos e microempreendedores de que a Receita estava crescendo os olhos sobre essas pessoas, né? Que o governo queria taxá-los. E aí começou o movimento das pessoas pararem de vender no Pix, ou cobrar mais, cobrar taxa para o pagamento no Pix. Cobrar dinheiro, exato. Como é que o governo hoje está enxergando? O governo entende que essa situação foi controlada ou ainda há o que se fazer, ainda tem um ruído, as pessoas ainda estão com esse medo de um fisco apertando o cerco sobre elas? Depende para quem, né? Eu acho que para quem tem uma renda, como é o caso do trabalhador, até R$5.000, o presidente da República já disse que o objetivo dele é chegar com isenção de impostos até R$5.000. Então, para quem tem um faturamento de até R$5.000, é natural que ele também tenha isenção até esse nível. Agora, também, a gente não vai ficar percebendo que tem gente que trabalha com 2, 3, 4 milhões de PIX mensalmente e declara que está no MEI, que recebe até R$85.000. Dá a impressão que o PIX é um saco de dinheiro que vai para lá e para cá e que ninguém vai ver. O Pix tem CPF de um lado e CPF do outro, tem CNPJ e CNPJ. Então a pessoa não está escondida atrás do Pix. Evidente que a Fazenda tem controle dessa situação e é por isso que eu disse, a reforma tributária é uma oportunidade também para a gente fazer emergir do país essa massa, porque todo mundo fica falando, puxa, nos Estados Unidos as coisas funcionam tão bem, que são bacanas, coisas boas, enfim, a arrecadação deles. Sim, mas lá também essa história da sonegação não tem muita frouxidão, é tudo muito ali no pão, queijo. Não dá para ter uma frouxidão de você ter empresas com faturamento de 4 milhões e 500, 4 milhões e 400 e aí do lado de cá abre uma outra empresa que também é de 4 e pouco das mesmas pessoas. Então, evidentemente, isso tem um objetivo, que é ficar naquela margem do simples. Muitas vezes até errado. Porque tem um estudo da Fiesp muito bem feito que demonstra que as últimas faixas do Simples recolhem mais impostos do que as primeiras faixas do lucro presumido. Mas o problema é o medo. A pessoa fala, meu Deus do céu, eu vou sair do Simples. O Simples, bem ou mal, é uma guia só. E as outras eu tenho que fazer uma certa compatibilidade bancária. O medo das pessoas é a compatibilidade bancária. Porque muita gente mexe com o seu cartão pessoal e mistura com o cartão da empresa. Paga a conta da empresa com o seu cartão e vice-versa. E isso sim, a pessoa fica apavorada. Por isso deu essa repercussão. Mas assim, nada que não esteja dentro do escopo do que era previsto. Com o passar do tempo, com a implantação, por isso mesmo a implantação da reforma ela é gradual, para que as pessoas possam ir se acostumando. Nós não temos intenção de tributar quem tem esse padrão. Quem tem uma renda de até R$360 mil por ano, que é uma microempresa, que eu disse, fatura 30 por mês. Esse 30 é bruto. No bolso dele, dificilmente sobra 3. Dificilmente uma empresa ganha 10% de lucro do que ela fatura. Então, essa pessoa está fora do nosso foco de impostos. Ao contrário, nós queremos que essas pessoas tenham incentivo para ela gerar emprego. Por exemplo, o grande sucesso do Brasil no ano passado foi a geração de emprego. Quem gerou esses empregos? 65% essas empresas. Essa empresa pequena, a padaria, o comércio, a clínica, o pequeno hospital, esses geraram 65% dos empregos. Então, ele tem mantido esse crescimento da ordem de 3% do país, mesmo quando todo mundo falou que tudo era agro, que o agro que segurava, enfim, o ano passado o agro não foi bem, e foi a indústria e o serviço e o pequeno empresário que segurou, né? A gente tem esperança que possa juntar tudo isso ao mesmo tempo. Esse ano vai ser um ano de muito boa safra. A gente vai juntar tudo isso e mais a boa safra. Ministro, a Júlia Lindner tem mais uma pergunta para o senhor. Júlia, por favor.
Ministro, queria pegar esse gancho que o senhor falou da expectativa para esse ano. Como é que o senhor está vendo, né? Com essa expectativa de uma nova alta dos juros já sinalizada pelo Banco Central, ninguém sabe direito como que vai ficar depois. Como é que o senhor vê o impacto dessa alta dos juros para o empreendedorismo de uma forma geral, para a nossa economia? E qual que é a perspectiva do senhor? Como é que é o cenário que o senhor trabalha para o futuro, daqui para frente? O juro é muito cruel para todo mundo que produz, né? Cada 1 ponto percentual de juro que o Banco Central aumenta, são 60 bilhões que a gente tira do orçamento do governo. São 60 bilhões, então é bastante dinheiro, né? A gente sofre com isso. A gente sabe que às vezes é necessário para conter algumas circunstâncias, mas eu rogo que o Banco Central faça alguns parâmetros diferentes. Por exemplo, deixe de avaliar questões climáticas. Você mencionou há pouco o café. O café cresceu o preço enormemente por conta de uma seca gigante que aconteceu. Não acontece todo ano essa seca. Quer dizer, esse ano, por exemplo, vai ter bastante café. E assim por diante. Nós já tivemos agora, caiu cebola, caiu feijão, caiu batata, caíram vários alimentos. Mas quando o Banco Central coloca isso no cômputo do juro, ele fica sazonal e o sazonal dele pesa para todo mundo. Da mesma forma a questão do combustível. O combustível não é uma coisa que a gente consiga controlar, porque como está em dólar, você tem a guerra não sei da onde, a guerra não sei do que, afeta no combustível, né? A verdade é que o governo teve um déficit pequeno de 0,3%, né? É o menor de muitos anos. A gente está com crescimento, com emprego bom. Quer dizer, não dá para a gente ter uma estima tão baixa que tudo nosso é o que vai dar errado, né? O nosso é o que vai dar certo. Eu acho que, assim, quando se previa crescimento abaixo de 1, nós crescemos mais de 3. Previa-se a 1, a gente cresceu mais de 3. Nós temos todas as condições para isso e acho que, evidentemente, se tiver um bom senso, para que eu sei que é difícil, porque quem está lá hoje, nós mesmo que indicamos, né? São pessoas capacitadas. E eles têm que fazer o papel deles, o olho da inflação. Mas nós não temos que olhar só isso, nós temos que olhar isso e outras coisas. O exemplo que eu dou sempre é a história do Rio Grande do Sul. Naquele instante do desespero, naquele instante das pessoas que perderam tudo, você acha que o governo podia cruzar os braços e falar, olha, azar do Rio Grande do Sul. Choveu. Não dá para ser assim. Agora mesmo tem uma ponte que caiu para separar 2 estados, enfim, que os deputados foram lá, o deputado Vicentinho, me procuraram e falaram, olha, tem que ajudar os 2 lados, porque são pessoas que estão desesperadas, não vai ser uma arrumação fácil. E é para isso que serve o governo. Então, é conciliar um pouco dessa história do que ele supõe ser inflação com essas coisas sazonais que acontecem independente das nossas ações. Tá certo. O Vinícius Torres Freire tem mais uma pergunta para o senhor também, ministro. Ministro, além de analista dos problemas das pequenas e micro e médias empresas, o senhor também é um analista político, que é um político tarimbado. Primeiro, o senhor fica na sua cadeira? Segundo, qual o tamanho da mudança do Ministério Lula 3 agora na segunda metade do mandato? Olha, isso é uma resposta difícil, porque claro, quem decide isso é o presidente da República. Ele tem que ter a sensibilidade de poder mexer de acordo com facilidades para melhorar a relação com o Congresso e também preparando um pouco da sucessão dele próprio, o que é natural, né? Agora, eu estou muito tranquilo com relação a isso, porque a nossa posição em relação ao presidente Lula não depende de uma função ou de outra, né? A gente, em outros momentos, já esteve com eles sem função alguma. O que eu tenho certo é que nós estamos nos preparando para o embate real daqui a um ano e pouco, porque aí todos nós que somos eventualmente candidatos temos que sair de qualquer jeito do governo, né? E ele tem que pensar um pouco mais, ele tem que pensar em quem vai ficar mais tempo, porque o governo não pode ter assim, uma descontinuidade. E é natural que ele pense assim. Acho que ele fará algumas mudanças pontuais, mas nada que seja assim super importante ou que mude completamente o jeito dele. É um homem com muita experiência, né? Se tem uma coisa que o Lula tem hoje, é muita experiência. E ele sabe que esse ponto agora das alterações já não permite que quem chegue faça grandes mudanças. Porque nós estamos praticamente no último ano, o ano que antecede as eleições é praticamente o último ano. E o orçamento desse ano já está no Congresso para ser votado. Quer dizer, então, se você não for muito habilidoso e muito experiente, o sujeito entra e não consegue mexer em nada, né? Ele vai ficar olhando lá o que acontece. Mas algumas pessoas ele ficou de trazer para o governo e eu acho importante que traga, já pensando assim na sucessão. E pensando em especial do seguinte:
como ele mesmo usou a expressão, né? Chegou a hora da onça beber água. Quem vai estar comigo, quem não vai estar comigo. Mas para fazer um resumo simples, vai ter menos PT e mais Centrão? Porque é uma resposta vaga, não fala de nenhum ministério, mas assim, no balanço. É normal quando você vai fazer mudanças que você fale assim, eu tenho algumas pessoas que são mais da minha cozinha, que são mais próximos de mim, que eu mudo com mais facilidade, porque as pessoas não vão ficar com rancor, que não vão ficar bronqueadas por conta disso. Se amanhã ele precisar de um cargo que é do nosso partido, por exemplo, para nós isso assim, nós estaremos com ele de qualquer jeito nas eleições. A nossa tarefa é fazer com que ele vá muito bem, que ele possa ter ânimo, disposição e saúde para disputar. Né? Que também não é simples a pessoa ter... Ele falou na última reunião do ministro, ele falou, olha, esse ano eu fiquei 5 horas voando em cima do México, caí de cabeça, de costas, tive problema não sei aonde, quer dizer, fiz uma cirurgia. Então, assim, às vezes você fica com tanta expectativa e a expectativa se frustra por outros motivos. Né? Então, eu percebo que o presidente vai preparar, na verdade, essa decisão. Escuta, partido A, B e C. Lá do Centrão tem uns 4, 5 que estão com o presidente, estão no governo. Alguns grupos são aliados do Lula, estarão com ele, como já estiveram. Né? Mas, por exemplo, o prefeito de São Paulo, que é do MDB, já disse, eu não estarei de jeito nenhum. Então, ele não é uma pessoa qualquer, ele é o prefeito de São Paulo. É um prefeito super importante, na base onde tem o comando do MDB, que é um partido grande. Então, o MDB tem que decidir, olha, não vai estar com o Lula, ok, nós respeitamos isso, mas desocupa, para que a gente possa colocar outras pessoas que vão estar conosco. Agora, o senhor deixou claro na sua resposta que vai sair do governo antes, então, para disputar a eleição. Governo de São Paulo? Se o presidente Lula me convocar, eu irei com muita alegria. Eu disputei uma eleição só para São Paulo, no governo, e perdi a eleição por 1% dos votos naquela eleição contra o Dória. E ficou aquele gostinho para mim de que talvez, se eu tivesse ido de novo, poderia ter dado, né? Não tive essa oportunidade. Acho que o Tarcísio é um nome que tem, assim, criado um certo lado de estabilidade, né? Porque ele é uma pessoa evidentemente mais educada, mais cortês do que o ambiente que ele vive, com o Bolsonaro, aqueles meia dúzia de maluco lá. Então, mas se você colocar no papel, eu não vejo as coisas acontecendo aqui em São Paulo. Eu vi agora há pouco, vindo para cá, que a previsão da entrega do trem São Paulo-Campinas, ele está pensando para 2031. 2031? Aí ele falou que vai lançar o edital do trem Santos-São Paulo em 2028. Mas essas pessoas, elas não entendem o seguinte, 4 anos, 8 anos, 7 anos, já não será mais ele que está lá. Então, assim, são previsões muito para frente. Concretamente falando, o que aconteceu? Uma mudança dura na segurança pública, dura, com erros e acertos, evidentemente, e a venda da Sabesp, né, que uma estatal robusta, a segunda maior do mundo, é uma empresa que valia 100 bilhões de reais, que pertencia a todos nós. Eu sou paulista da Gema, então sou um dos 42 milhões. Eu tinha direito a 22 mil reais de dinheiro dessa empresa. E aí, como ela foi vendida por 10, ninguém viu a cor desse dinheiro, né? Então, assim, tem que ser discutido. E se tiver à disposição do presidente, agora, é evidente que eu faço parte de um governo e só sairei candidato se o presidente Lula entender que eu sou a pessoa que pode disputar essa eleição. Mas já está afiado para disputar, que eu estou vendo aqui. Bom, sempre. Sempre apostos. Ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Márcio França, muito obrigado mais uma vez, ministro, pela gentileza de vir até o estúdio aqui do Times Brasil. E bom fim de semana para o senhor. Obrigado. Muito obrigado. 5h20, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, foi homenageado na abertura do Ano Judiciário em São Paulo. A repórter Bessi Cavalcante acompanhou e fala com a gente agora ao vivo para trazer as informações. Boa tarde, Bessi. Oi, Turci, boa tarde para você, para todos que acompanham o Radar. Exatamente, Luiz Roberto Barroso foi homenageado aqui no Palácio da Justiça de São Paulo, onde aconteceu essa cerimônia de abertura do ano judiciário. O presidente, do Supremo Tribunal Federal, que também é presidente do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, recebeu a maior condecoração da Justiça de São Paulo, que é o Colar do Mérito Judiciário. Vieram de Brasília aqui para São Paulo com o Luiz Roberto Barroso, os ministros do Supremo
Supremo Alexandre de Moraes, André Mendonça, Luiz Fux e também Cristiano Zanin. A solenidade aqui no Tribunal de Justiça foi presidida pelo desembargador que é presidente do TJ, o Fernando Antônio Torres Garcia. Teve também a participação do Conselho Superior da Magistratura, de chefes dos poderes. Estavam aqui Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, Tarcísio de Freitas, governador, e também servidores do Judiciário que fizeram parte dessa cerimônia. Segundo os dados que foram apresentados aqui, a Justiça de São Paulo apreciou durante o ano de 2024 7 milhões de processos, isso somando-se primeiro e segundo graus nas 320 comarcas do estado. Foi anunciado aqui durante a cerimônia alguns dados, eu peguei aqui, que 2025 deve ser marcado também para a Justiça de São Paulo, com uma migração do sistema para um sistema chamado de EPROC, que deve acelerar aí o julgamento desses processos, e que foi um sistema cedido pelo Tribunal da 4ª Região, o TRF4, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A gente lembra o